Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Saúde e Bem-Estar, que nesse episódio iremos falar sobre odontologia estética. Você terá importantes informações de como a odontologia evoluiu ao longo do tempo, oferecendo além de tratamentos da saúde bucal, o que há de melhor em procedimentos que auxiliam no visual da nossa face, contribuindo para uma melhor imagem e, consequentemente, uma melhora na autoestima. Vamos conversar com 2 especialistas na área para entender sobre os temas relevantes ligados à área da estética odontológica. Por isso, vamos juntos viver essa jornada em busca do conhecimento. Fique com a gente, nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Odontologia Estética está entrando no ar e esperamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Mais do que dentes limpos e saudáveis, um sorriso perfeito também está ligado a dentes brancos e harmoniosos. É um resultado que pode ser alcançado com a ajuda de procedimentos capazes de unir odontologia e estética. As duas áreas se complementam e trazem benefícios duradouros para a vida de pacientes. Enquanto a odontologia está ligada a procedimentos relacionados à saúde bucal, a estética abrange procedimentos relacionados à correção de imperfeições, manchas e outras características do corpo. A odontologia estética, o ramo que nasce da união entre duas áreas, tem por objetivo transformar o sorriso de pacientes e fazê-los resgatar a autoestima. Uma autoestima elevada é fundamental para a vida pessoal e profissional. Quando a pessoa se sente bem consigo mesma, tudo fica mais fácil de lidar no cotidiano. O bem-estar com a própria aparência tem uma relação direta com essa sensação. Uma das preocupações do brasileiro é com o sorriso sem cáries ou imperfeições que destacam no rosto. Neste sentido, as práticas da odontologia estética podem ajudar no que for preciso. A estética, por sua vez, pode amenizar alguns problemas faciais, como o desenvolvimento de rugas dinâmicas, por meio de procedimentos simples, como a aplicação da toxina botulínica, que ajuda durante ou após o tratamento odontológico. No ramo da estética, a harmonização facial está diretamente ligada a procedimentos odontológicos. Por isso, conversamos com 2 especialistas para entender um pouco melhor sobre esse assunto. O doutor Antônio Carlos Guilherme é especialista em ortodontia e implantes dentários. E a doutora Vânia Pérez Guilherme é especialista em endodontia e mestrando em harmonização orofacial. O doutor Antônio começa nos falando sobre os desafios da odontologia com esse objetivo em pacientes adultos. Vamos ouvir. Porque a odontologia, como eu disse, a evolução dela era uma odontologia muito precária. Daí chega muitos pacientes para nós com muito medo do tratamento, medo de fazer o implante, com muitas dúvidas, né? E hoje não, hoje a gente consegue esclarecer para o paciente que é um tratamento super tranquilo, sim. A gente tem previsibilidade no tratamento e a gente consegue resultados excelentes. Então, o paciente adulto que vem com esses medos, a gente consegue fazer um manejo e trabalhar tanto psicologicamente como mostrando e com as novas tecnologias a facilidade que é hoje um tratamento odontológico, e é um tratamento indolor. A gente consegue assumir isso e trabalhar de uma forma que o paciente não sinta tanta dor nos tratamentos, né? Sim. Ô, Vânia, o Antônio falou de questão psicológica aqui, que eu acho que é bastante interessante, porque se a gente pegar a nossa geração, por exemplo, a gente cresceu sendo colocado medo de ir ao dentista, de fazer qualquer desse tipo de tratamento. Quando você ouve o barulhinho lá da maquininha, você já arrepia. Então as pessoas... Isso, ou seja, desconstruir isso também é interessante que a gente passa a falar um pouco mais. Esse conhecimento precisa chegar às pessoas, né? Sim. Com certeza. É interessante que o barulhinho, na verdade, não é ele que causa medo, mas quando se remete ao barulhinho, lembra-se da dor. E aí a pessoa fala que medo do barulho, mas na verdade ela tem medo de sentir dor. E como houve o barulhinho do motor, que hoje ele está bem silencioso também, até isso a gente conseguiu melhorar muito, ele está extremamente silencioso.
E as anestesias também, elas estão muito mais confortáveis. A gente consegue uma analgesia melhor para o paciente e isso torna o tratamento muito mais tranquilo. Eu sou psicóloga também de formação, então eu consigo trabalhar bastante esse manejo. A gente tem muito amor pela profissão. Isso também ajuda muito a gente é muito empático aos nossos pacientes. O adulto, principalmente a nossa geração, ela chega com muitos medos, porque já veio de muitos traumas, de muitas dores. Normalmente não se ia para fazer a prevenção, se ia para fazer tratamentos curativos, né? Então normalmente chegava-se ao dentista para tratar um canal, ou fazer uma exodontia, ou fazer uma restauração profunda que já gerava dor. Hoje não, hoje a gente faz mais a prevenção. Sim, e é interessante, né, Antônio, como a gente falou dessa evolução, como no passado tinha quase que mutilações, né? O método mais comum quando você tinha dor de dente, você arrancava. E aí você tinha lá a questão da dentadura e tal, e hoje você evolui para essas próteses fixas. Hoje é possível você ter uma vida com qualidade tendo a utilização de um implante, de uma prótese. Com certeza. Eu tenho pacientes, Paulo, que quando jovem os dentes estavam tortos ou estavam com um pouco de cárie, e a metodologia antes era o quê? O dente estava muito detonado, era extração dentária mesmo. Não tinha muita tecnologia nessa área. E hoje tem pacientes que chegam para mim e falam assim: doutor, quando eu fiz 15 anos de idade, eu ganhei do meu pai uma dentadura. Meus dentes eram tortos, eram estragados, daí arrancava tudo e colocava uma dentadura. Hoje, na implantodontia, a gente consegue reabilitar esses pacientes com um protocolo que a gente chama, né? A gente coloca em média 4 parafusos. Hoje a gente diminuiu muito também a quantidade de enxertos ósseos que a gente fazia antes, que também judiava um pouquinho mais o paciente. Com as técnicas novas, os implantes novos que a gente está trabalhando, a gente consegue um preparo de 4 implantes e resolver reabilitar o paciente. 4 superiores, 4 inferiores, reabilitamos o paciente. O paciente volta com qualidade de mastigação, estética, funcionalidade articular, né? É uma análise mais ampla dos pacientes, analisando a relação da saúde da boca com os organismos e como ela interfere nas esferas mental, comportamental e emocional. Muito além do cuidado bucal e estético, a odontologia sistêmica avalia todo o funcionamento do corpo de uma maneira bem mais abrangente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Regulamentada pelo Conselho Federal de Odontologia, a odontologia sistêmica adota tratamentos integrativos e complementares, como a fitoterapia, acupuntura, terapia floral, laser terapia, hipnose e homeopatia. É claro que, além disso, é necessário evitar e prevenir o agravamento de algumas doenças, fazendo uma boa higiene bucal, com o bom e velho fio dental e a escova de dentes, bem como visitar o dentista regularmente para check-ups preventivos e limpezas profissionais. A doutora Vânia nos fala um pouco como essas doenças sistêmicas podem afetar nossa boca e, consequentemente, nosso organismo. Na verdade, a nossa boca, ela é por aqui que entra tudo, né? Inclusive bactéria. Sim. E a nossa boca, quando ela não está com uma saúde legal, tudo vai para a corrente sanguínea. Tanto quando uma pessoa tem um problema cardíaco, uma hipertensão, para tirar daquele quadro, coloca-se um comprimido embaixo da língua. Por que isso? Porque ali os vasos sanguíneos vão absorver rapidamente aquela medicação e vai para a corrente sanguínea. E bactéria também. Então hoje a gente já tem pesquisa que mostra que 80%, é um número muito alto, das endocardites bacterianas vem de problemas bucais. Então, tártaro, raiz residual, que a gente chama, é quando o dente ele é corroído pela cárie e fica só a raiz ali expostas. Má higienização, tudo isso está mandando gengivais, né? Problemas periodontais, está mandando para a corrente sanguínea bactéria. E tem outras situações, né, que pode levar a pessoa a ter esse problema que a ortodontia precisa resolver. Falar do bruxismo, por exemplo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, porque é algo muito comum e que as pessoas às vezes demoram muito tempo para ter esse diagnóstico. Ou seja, precisa estar atento com isso, né? Sim. O bruxismo, a apneia, são coisas assim que são o mal do nosso século, né? O bruxismo está muito relacionado ao estresse também do nosso dia a dia, né? E antes, quando a gente fez a faculdade, na época, 20 anos atrás, não tinha um diagnóstico muito correto do bruxismo, né? Sim. Hoje a gente sabe que é estresse, por exemplo, às vezes o paciente tem algumas perdas dentárias que sobrecarregam alguns dentes, né?
Mas o estresse tá relacionado muito forte nessa... E a gente consegue tratar hoje com placas mio-relaxantes. Essas placas mio-relaxantes, elas fazem o relaxamento muscular. Sim. E o paciente tem esse conforto e protege os dentes de continuar com aquele bruxismo, né? Então a gente tem um controle bem legal e uma placa confortável, uso noturno, é bem tranquilo. Sim, até para quem está nos acompanhando, entender o bruxismo é aquele ato de ranger os dentes, né? Isso vai desgastando ali os dentes e provocando lesões, né? Sim, com certeza. O desgaste, além de forçar ali a estrutura dentária, provocar o desgaste, ele vai começando a afetar toda a musculatura. Vem para o masseter, vem para temporal, o paciente começa com cefaleia, dor de cabeça, dor cervical. Eu tenho pacientes que a gente trata que o paciente reclama de muita dor cervical, dor nos ombros, e é tudo relacionado ao apertamento dentário e o bruxismo. Ô, Vânia, você falou agora há pouco dessa questão alimentar, que a nossa boca é a porta para muitas coisas, né? Aí quando a gente fala da questão, por exemplo, de alimentação, as pessoas falam, não, mas se eu fizer uma higienização legal... Não, mas não é só isso, né? Não. Também a gente precisa saber fazer a escolha desses alimentos, que é o que também pode interferir nessa qualidade dos nossos dentes. Né? Sim, na verdade, uma maçã... ela é ótima para fazer uma autolimpeza, mas nada disso, nada desse tipo de alimento, ele substitui a visita periódica no dentista. Por quê? Porque a limpeza que a gente faz manual, seja ela com uma escova, a gente sabe que o dente tem 5 lados. Muitas vezes a gente limpa 2, higieniza 2, e esquece ali outras áreas que é com fio dental que é usado. Então, muitas pessoas não usam o fio dental sistematicamente, mesmo quando usa de forma incorreta. E também não substitui a limpeza feita no consultório mesmo. Então, açúcar, né? Vamos falar de alimento. Açúcar, ele é um veneno para tudo, inclusive para os dentes. E o açúcar, às vezes falam, não, mas eu não consumo muito açúcar, mas consumo muito carboidrato, que também é metabolizado. O final dessa metabolização é o açúcar. Frutose também, frutas muito ácidas também, ela é prejudicial. Sucos, alguns sucos muito ácidos, refrigerante, café em excesso, tudo isso, café com açúcar, né, principalmente, tudo isso afeta significativamente a saúde dos nossos dentes. Ronco, sensação de cansaço e sonolência durante o dia podem ser sintomas de apneia do sono, um distúrbio comum, mas de causa e tratamentos desconhecidos por muitas pessoas. Mas o que isso tem a ver com odontologia? Você já ouviu falar da odontologia do sono? A odontologia do sono é uma especialidade que trata distúrbios como a apneia do sono e fornece tratamentos muito eficazes para essa condição. O dentista especializado faz o diagnóstico e o tratamento é realizado por meio de aparelhos intraorais. Existem 2 tipos de aparelho e a escolha de qual será utilizado dependerá da condição bucal do paciente. Ouça o que o Dr. Antônio tem a falar sobre esse tema. A odontologia também entrou nessa área e nós conseguimos resultados excelentes com aparelhos de apneia. Às vezes o paciente, às vezes leigo, fala assim, poxa, mas como que um aparelho de dentro da boca pode resolver uma apneia? Os aparelhos hoje, eles fazem um movimento de avanço de mandíbula. Quando a gente avança a mandíbula, a gente acaba liberando toda a passagem respiratória. Então o paciente dorme com o aparelho, que ele vai fazer o avanço, que a gente mantém a mordida para frente. E nisso o paciente ganha em ronco, a apneia. Que a apneia a gente sabe que é uma parada respiratória, né? Mais de 10 segundos. Eu tenho pacientes no consultório que têm paradas respiratórias de 50 segundos. É muita coisa, né? Então a gente consegue uns tratamentos, resolver bem legal. E principalmente, claro que não elimina, a gente quando o paciente chega no consultório, a gente pede uma polissonografia, a gente manda num consultório médico, faz esse exame, a gente mede o grau de apneia e ali a gente, com o auxílio do médico, a gente consegue avaliar se o paciente precisa de um CPAP, que é o respirador mesmo, ou a gente pode partir para o aparelho de apneia. Mas a gente tem que selecionar os casos para ter um resultado excelente, satisfatório, né? Então, e aí por isso que é importante essa equipe multidisciplinar para fazer esse acompanhamento. E a apneia causa vários problemas para o paciente. Um deles é sonolência, cansaço, falta de concentração, né? Saúde não fica legal, o cara, né? Não consegue ter uma qualidade de vida, né? Não consegue. A beleza e os benefícios estéticos do sorriso oferecem uma vaidosa massagem na autoestima e a melhoria na qualidade de vida e bem-estar.
Em tempos de exposição contínua, selfies e redes sociais, a procura por tratamentos odontológicos que vão além da saúde bucal é crescente. Atualmente, os dentistas especializados em estética oferecem serviços atrelados a outras especialidades com tratamentos em constante evolução e condizentes com altas expectativas, necessidades e desejos de seus pacientes. A aplicação intensa de conceitos estéticos durante todo o processo de um tratamento bucal, diagnóstico, planejamento e execução, finalização e manutenção, não é um luxo, e sim uma necessidade presente no espírito do nosso tempo. A doutora Vânia vai nos contextualizar agora o que define uma harmonização facial, seus preceitos e procedimentos multidisciplinares que passam pela ortodontia em geral. A harmonização facial são conjuntos de procedimentos que faz com que o rosto fique mais harmônico. Então, por exemplo, a simetria não significa um rosto assimétrico, ele pode ser bonito. Sim. Né? Por exemplo, eu costumo brincar e falar para os meus pacientes que a Angelina Jolie, ela é totalmente assimétrica e casou com o Brad Pitt. Tá tudo bem. Então, o que a gente não pode deixar com que traços extremamente assimétricos, eles comprometem a nossa estética facial. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de harmonização. A harmonização facial, esse tema ficou pejorativo no início e eu costumo dizer até que a gente precisa ensinar as pessoas a entender o que é harmonização facial. Sim. Porque quando se pensa em harmonização facial, pensa em deixar a mandíbula quadrada, queixo exagerado, e hoje a gente já sabe que não é isso. A harmonização facial é você fazer com que o paciente gerenciar o envelhecimento. Sim. Ou disfarçar pequenas áreas que tornam o rosto antiestético. Né? Na verdade, todo mundo é bonito, que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Sim, sim. Mas às vezes tem alguns detalhes no nosso rosto que nos impedem de viver a nossa melhor versão. Então, por que não? Sim. Com procedimentos ali pontuais, a gente realçar aquilo que é belo e disfarçar um pouquinho aquilo que incomoda. Talvez seja o primeiro ponto, Vânia, quando a gente pensa dessa questão de fazer para agradar o outro. Sim. Não é agradar a si, porque quando se eu tô bem, quando eu me olho no espelho e vejo que aquele resultado daquilo que eu busquei no profissional me satisfaz, obviamente que perante aos outros eu vou me sentir bem, né? É muito comum as pessoas falarem assim, eu falei para minha amiga que eu ia fazer X coisa, ela fala, você não precisa. Mas a gente faz para nós mesmos. Sim. Você tem que se identificar com a imagem que você vê no espelho. Quando você não se identifica, eu trabalho muito com mulheres na menopausa. E eu vejo o quanto o envelhecimento ele mexe com a autoestima. Sim. E o quanto que é legal quando você consegue devolver traços que remetem à jovialidade. Não que a gente queira a fórmula da juventude, a gente até que quer, mas não existe e está tudo bem. E a harmonização não é você transformar a pessoa numa outra pessoa. Sim. A harmonização bem feita não é isso. A harmonização bem feita é aquela que realça a sua beleza. Ponto final. Ponto final. Bacana. O Antônio, mas também para chegar às vezes nesse processo precisa de alguns procedimentos que aí você às vezes precisa mexer com essa própria estrutura. Você falou agora há pouco de mandíbula, você precisa mexer um pouco mais. Ou seja, isso também é importante ser observado e avaliado até que ponto isso pode ser feito e que aquele paciente precise disso. Claro. Não, a arcada dentária é uma estrutura que mantém toda a estrutura externa, né? Que é a pele, músculo, os coxins de gordura. Sim. Então, a presença dos dentes ali é uma sustentação desse tecido. Quando há falta deles, eles têm a tendência. A gente perde dimensão vertical, o rosto fica mais achatado, murcha, bigode chinês fica mais evidenciado. Então, hoje uma reabilitação bucal, repor os dentes que estão faltando ou reestruturá-los é muito importante hoje para a nossa área, para a harmonização facial. É comum, às vezes chega paciente que quer preencher o bigode chinês, mas quando a gente faz uma avaliação intrabucal, a gente percebe que tem faltas de dentes. Dá para preencher? Dá, mas para a gente resolver o problema é necessário reabilitar. Sim. Às vezes a boca, o lábio está murchinho, precisa preencher, mas perdeu dimensão vertical, às vezes por bruxismo ou por falta dentária. Então é importante casar tudo isso, todas essas estruturas, para que a gente chegue num resultado legal, bacana. Ô, Vânia, você falou agora há pouco, a gente ainda não tem a fórmula da juventude, mas a gente evoluiu bastante nesse sentido. E esse trabalho entra também depois, claro, numa série complementar, não basta ir lá com vocês, fazer esse trabalho e ela também não ter uma rotina. Aí entra aquela questão de exercícios, de você ter alimentação, uma série de outras coisas, né? Ou seja,
esse passo que vocês fazem é só uma etapa para que isso aconteça, né? É 50% no consultório, 50% hábitos do paciente. Exemplo, não adianta fazer uma hidratação, um bioestimulador de colágeno numa pessoa que não toma água, que não se alimenta direito, que os hormônios não estão ok, que a saúde física, porque quando eu coloco um bioestimulador de colágeno, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para o seu corpo, volte a produzir o colágeno perdido, que as nossas fibras produziam até os 25 anos. A partir dos 25 a gente para de produzir. Então, se essa saúde do paciente não está ok, se ele não tem hábitos saudáveis, se tem uma vida extremamente estressante, se tem tabagista, ou o nível de álcool é muito alto, a gente não tem uma resposta favorável. A odontologia da beleza é uma realidade, está à disposição de todos que desejam usufruir dos seus benefícios. A dica é buscar por profissionais competentes, atualizados e atentos com o que há de mais inovador em tratamentos odontológicos em prol da estética. Em todos os casos, não se deve ignorar o aumento da autoestima do paciente. Embora fala-se com frequência sobre a funcionalidade dos dentes, ignora-se a importância do sorriso e o seu papel na socialização das pessoas e das oportunidades que se recebe a partir disto. A doutora Vânia aborda exatamente sobre o quanto a imagem da pessoa é importante nos dias atuais e como isso afeta no dia a dia. Na verdade, a imagem, ela chega antes do nosso talento. Então, antes da pessoa conhecer o seu talento como profissional, ele compra a sua imagem, infelizmente. É assim que o nosso cérebro funciona. Foi construído isso, essa questão da imagem foi construída ao longo dos anos. E a pessoa bem posicionada em tudo, nas vestes, na aparência, ela tende a ser mais aceita no mercado de trabalho. E são pesquisas seríssimas no mundo, não é só no Brasil. Não é só no Brasil, e mais falando de longevidade, de viver mais. Hoje a gente já sabe que, eu vou falar de mulher, que é o meu público, tá? As mulheres maduras, mulheres menopausadas, mulheres 50 a mais, elas são ativas. Acabou a vida reprodutiva, mas a vida produtiva continua. Então elas precisam se enxergar no espelho como elas são por dentro. São ativas, são cheias de energia, são dispostas, estão ali ainda no mercado de trabalho. E eu ouço todos os dias, e não é brincadeira, às vezes a gente pensa que estética é vaidade. Não, estética é saúde mental, saúde emocional. Eu vejo o quanto mulheres estão mal na vida pessoal, na vida profissional, por não se aceitarem. Exatamente. E não é uma aceitação, porque eu quero voltar a ter 20 anos. Não, mas esse rosto derretido não conecta com a energia que eu tenho de dentro, né? Então é bem importante a gente entender e respeitar esse novo momento que a gente está vivendo. O Antônio, e é importante quem está nos acompanhando também, porque a gente está falando são de procedimentos, fala, mas agora então eu vou ter que viver lá no dentista, vou ter que viver lá na clínica fazendo trabalho. Não, a gente percebe, tá acompanhando que são coisas duradouras, ou seja, quando se faz um implante, ou seja, é algo que para um longo período, a harmonização da mesma forma, né? Ou seja, não é que você precisa estar todos os dias lá. Não, com essa evolução, eu volto a repetir, a evolução dos nossos materiais, a gente tem uma longevidade muito grande nos tratamentos, né? Os implantes hoje, claro que um implante é igual a um dente. Se você não cuidar, ele vai ter a mesma doença que se instala, por exemplo, num dente, ele pode se instalar, não cárie, né? Mas a periodontite pode dar uma implantodontite no implante. Sim. Você pode chegar a perder o implante. Mas hoje a longevidade desses implantes, a qualidade dos materiais que a gente está trabalhando, a longevidade, se o cara tiver um cuidado excelente, ele pro resto da vida dele. As lentes de contato hoje, que é o queridinho hoje das pessoas, né? As lentes também vêm com material excelente, durabilidade, força, não mancham depois de um tempo, que mesmo na alimentação com café, alimentos com mais corantes, não tem manchamento, então esses materiais têm longevidade muito grande, né? Então depende muito do cuidado. Sim, bacana. Nós estamos chegando ao final do programa, Vânia, mas assim, nós não vamos falar em preços, em valores, mas o que a gente quer deixar para quem nos acompanha, que ao você fazer isso, você está investindo em si. Ou seja, tem que ver como investimento, não como custo, né? Nossa, é exatamente isso que eu penso. Quanto custa você se sentir bem com a sua autoimagem? Quanto vale? Quanto isso é importante para você? Porque às vezes a gente fala, o valor é muito
alto, mas se você se você entender que aquilo é um investimento, você vai ter ganho também com aquilo. Exato. Ganho de qualidade de vida, às vezes até mais oportunidades no mercado de trabalho, mais oportunidades no amor, porque as pessoas maduras hoje, elas querem também viver grandes, estão ainda com o coração aberto para viver isso. E quanto vale? Isso não tem preço, vale? Não tem preço. Estar bem. E todo mundo merece estar bem, né, Antônio? Verdade. Sim. Verdade. Certo. Sim. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. Como vimos, há uma relação entre odontologia e estética extremamente benéfica para os pacientes. Por outro lado, antes de se propor a realizar um procedimento de odontologia estética, é fundamental escolher clínicas com credibilidade no mercado e tirar todas as dúvidas com os profissionais habilitados. Se você já conseguiu ter uma base sobre o que é odontologia estética, saiba que, assim como outras áreas da saúde humana, ela busca oferecer soluções aos problemas enfrentados pelos pacientes, sejam eles de ordem estética ou não. Isso se apresenta na forma de procedimentos variados de acordo com cada situação específica. Este foi o podcast Saúde e Bem-Estar, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast e se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.